Boa noite. Enquanto todos entram e partem para participar dessa nova sessão, dessa maratona de lives, vou aqui dedicar um cântico para a floresta, já que a gente vai falar de óleos essenciais agora. Óleos essenciais com a Dedé, que é terapeuta do espaço vegano Lavandas na Varanda. Um espaço aqui a 2 quilômetros do santuário. A gente conhece a Dedé já há quase 10 anos e acompanha o trabalho dela e do companheiro dela, o Reginaldo. A gente vai falar disso já já. A gente vai começar o cântico agradecendo por vibração essa floresta que precisa de tanta proteção, que precisa de tanto da nossa consciência, já que os óleos essenciais, eles vêm das plantas. E as plantas estão guardadas outra vez nessa floresta. Essa floresta que a gente tem destruído para pasto, essa floresta que a gente tem queimado, essa floresta que a gente dizima como se nós fôssemos autossuficientes, como se não existisse vida ali, como se nós não nos importássemos. Mas no fundo a gente se importa. A gente simplesmente não fez a ligação. E essa série de lives, essa série de conteúdo do feminino, ela termina abordando todas essas questões para que a gente compreenda a inter-relação que existe entre todos os seres. Principalmente quando a gente fala que essa manifestação é feminina e que a gente precisa retomar também o nosso feminino. Então, enfim, aqui eu deixo por vibração esse cântico, que canta também para água. Eu não sei se todos vocês sabem, mas quando a gente quer proteger uma mina d'água, o que a gente faz, a gente planta árvores em volta dessa mina d'água. Porque se ela fica em um terreno árido, ela seca. Então a floresta, ela traz todos esses mistérios de terra, de água juntos, de protetores, de guardiões, como a Paola falou ontem. A gente vai remarcar a live com a Paola para que a gente chegue na conclusão, porque ontem, infelizmente, acabou a eletricidade aqui no santuário. E a doutora Renata Cortella, que falaria ontem, falará hoje, às 8 horas da noite. Então, enfim, alguns ajustes. Mas outra vez, a gente precisa compreender tudo isso. A gente precisa compreender e falar e questionar, para realmente a gente tirar a venda dos nossos olhos. Essa venda foi colocada nos nossos olhos para que a gente consuma cada vez mais de forma irresponsável. Como a Sadhviji comentou hoje às 11 horas da manhã numa outra live, para a gente consumir com consciência. Só isso já vai impactar o mundo inteiro. Ora, ye, ye. Ora, ye, ye, oh, mamãe Oxum. Ora, ye, ye. Ora, ye, ye, oh, mamãe Oxum. Essa luz de amor de onde vem? Das cachoeiras de mamãe Oxum. Ora, ye, ye. Ora, ye, ye, oh, mamãe Oxum. O canto curador de onde vem? Das cachoeiras de mamãe Oxum. Ora, ye, ye. Ora, ye, ye, oh, mamãe Oxum. Todas as frentes espirituais, todas as religiões têm um aspecto do sagrado feminino. No cristianismo, a gente vê principalmente o da mãe e o da virgem. E isso Jung colocou para nós, que foi um pouco difícil para nós mulheres, já que basicamente a gente ficou com o subconsciente ou com o inconsciente, melhor dito, o inconsciente, voltado para 3 arquétipos apenas. O da virgem, o da mãe
e o da prostituta. Esses foram os 3 arquétipos que a igreja permitiu. E obviamente, se a gente olha pra gente e não se vê em nenhum dos 3 lugares, ou se vê nos 3 lugares em nuances poéticas e até literais, a gente começa a questionar, então, como eu me defino? O importante é a gente perceber que, de novo, voltando para os primórdios, a gente vê o feminino em todas as partes e muito mais do que somente em 3 arquétipos, construídos e fabricados, inclusive, para colocar uma certa culpa na mulher, que não era qualquer coisa, qualquer adjetivo, além daqueles. Então é importante a gente entender tudo isso, de novo, compreender de onde a gente veio. Quando a gente fala de óleos essenciais, não é diferente. Os óleos essenciais, eles têm o berço no Egito. Quando a gente vai lá para trás, a gente começa a falar um pouquinho a respeito de outro aspecto que ficou um pouco diferente nos dias de hoje, porque lá atrás a gente tinha o matriarcado. Outro aspecto que é a prevenção. Hoje, quando a gente vai ao médico, a gente já está doente. Ou então existe algum sintoma que um exame deflagra uma doença. Essa é a vasta maioria. É óbvio que existem exceções e eu tenho certeza que cada um aqui consegue enxergar essas exceções. Eu não estou dizendo em termos de generalizar, mas simplesmente de colocar o que acontece comumente. Quando a gente olha para tudo isso que acontece lá atrás, que acontecia lá atrás, a gente tinha outra situação. A gente tinha uma situação de que, por exemplo, na China, todos os médicos, eles tinham lamparinas na porta. O melhor médico era o que tinha menos lamparinas. Porque basicamente, se eu estou no cuidado de um médico e eu adoeço, então eu vou colocar uma lamparina na porta da casa dele. Agora a gente distorceu isso também. Hoje o médico bom é um médico que fala assim, eu operei já 500 corações. E na verdade o médico lá de trás que era bom dizia, eu preveni que 500 corações adoecessem. Quando a gente, de novo, começa a questionar, olha para a história, percebe onde a gente está, é impossível que essa mente não comece a intelectualizar de uma forma positiva e não mais simplesmente fervendo em pensamentos vãos, onde a gente está e o que é que a gente está fazendo com a nossa vida. Então, hoje aqui, eu vou trazer para vocês, de novo, a Dedé, a gente, toda a equipe, eu aqui nessa fala, mas existe toda uma equipe nessa Revolução do Feminino nessa semana, como a Má, a Lari Maluf, que fez a Maísa, que é responsável pela loja virtual também. A gente tem também a Lari, que fez as artes. A gente tem o Rodolfo, que está disponibilizando esse conteúdo no Facebook e também no YouTube. Então é uma equipe. Então a gente vai trazer aqui, eu nessa fala, eu nessa live, a Dedé. E a Dedé vai trazer essa magia dos óleos essenciais. E magia, porque a gente precisa entender também que quem a gente queimou como bruxa, quando a gente fala de curandeirismo do passado, a gente fala de mulheres femininas que foram oprimidas daquela forma. E quando a gente fala hoje de preservar a floresta e preservar o feminino, a gente fala de preservar essas medicinas preventivas, que hoje foram substituídas, caladas e colocadas como até parte da medicina holística é a aromaterapia. Vamos chamar a Dedé para continuar desenvolvendo essa conversa. Agradeço todo mundo aqui. Vamos ver se ela já está aqui. Ainda não? Deixe-me chamá-la. Ela está, na verdade, como lavandas à varanda. Lavandas na varanda. Ótimo. Quer entrar? Só um instantinho, por gentileza. Enfim, enquanto isso a gente vai refletindo de novo a respeito de tudo isso que está hoje no nosso caminho. Ah, agora sim. Oiê! Gratidão. Que bom que você está aí, Dedé. Bem-vinda. Muito bem-vinda, querida. Tô sentadinha desde as 17h30 te esperando aqui. Que maravilha. Gratidão pela diligência. Imagina, tô com o coração assim, uau! Tô com meu difusorzinho aromático, fazendo as magias aqui para poder oferecer aí algumas, né? Sugestões, algumas coisas maravilhosas, como você disse, a magia dos óleos essenciais. Gratidão por me permitir, por esse convite maravilhoso. Imagina, Dedé, a gente tem muito respeito por você, você sabe disso.
Para quem não sabe, eu mesma vou ao Lavandas na Varanda, eu vejo essencial que todos nós que temos uma função de cuidar do outro, que a gente esteja cuidado. Isso é muito difícil para muitos de nós, já que a gente entra em um tipo de pensamento que é tudo para o outro, e sem dúvida nenhuma. Só que só vai ser tudo para o outro no aspecto da gente conseguir ofertar o que a gente tem. Então, se a gente cai, como que a gente vai conseguir ajudar o outro? Então, é muito importante que a gente consiga interiorizar isso e realmente esteja realizando tratamentos com pessoas que têm não a visão do negócio capitalista, mas que realmente tem um chamado no coração para fazer a diferença na vida das outras, como a Dedé tem. E como outras pessoas em outros espaços também têm. O que a gente não pode de novo, entrar dentro de uma febre, como, por exemplo, a gente fazer um curso de um final de semana e sair dando aula de yoga. A gente fazer um curso online de aromaterapia e sair prescrevendo para as pessoas óleos essenciais. Então, a gente precisa ter isso, ou seja, de realmente aonde a gente vai, mas a gente precisa ir em algum lugar. A gente precisa se cuidar. Isso é muito importante. Então, eu chamo aqui a Dedé, de novo, a Adélia Carvalho. Ela é outra vez do Lavandas na Varanda, é um espaço vegano, aqui perto do santuário. Inclusive, pós-pandemia, quando a gente retomar as vivências, lá eles têm um espaço para pernoite também. É um chalé, na verdade, não é simplesmente uma pernoite, é um lugar bastante elaborado, mas é um único chalé isolado. Enfim, Dedé, muito contente da gente estar aqui junto. Dedé, dentro dos óleos essenciais, eu queria só colocar algo para a gente começar essa conversa e começar a te ouvir, ou seja, colocar uma tônica para a conversa em geral, ou seja, para que a gente possa trocar. Eu tive uma experiência bastante forte na minha vida, ou seja, de que com o feminino, especialmente. Então, eu tinha uma hipersensibilidade no feminino. O que isso quer dizer? Que dentro de uma postura realizadora, que tinha uma polaridade mais masculina, o que acontece com muitas de nós, não apenas comigo, eu vejo isso com muitas outras mulheres também, porque como o mundo ele prevaleceu em um certo machismo e masculinidade, nessa supremacia masculina que a gente já vem falando desde domingo, a mulher, ou mesmo o homem com polaridade feminina, nós precisamos de alguma forma colocar alguma agressividade, não violência, alguma energia, a gente fica mais enérgico. E isso tudo fez um desequilíbrio no meu feminino. Esse desequilíbrio apontou para uma cólica muito forte, uma cólica que me perseguiu durante muito tempo. E eu tentava vários tratamentos, inclusive alternativos, todos foram muito bons, inclusive da cura do feminino, para que eu pudesse entender o papel do masculino na minha vida e onde esse feminino foi ferido, desde as histórias com meu pai, com cada um dos homens que eu, em alguma forma, tive um papel. Então, ou seja, não é um homem necessariamente um parceiro, mas um homem que... Eu lembro de um caso quando eu era estagiária ainda, eu fiz tecnologia lá, quando eu fiz faculdade, e eu descobri que o rapaz ganhava mais que eu, e ele chegava atrasado, não cumpria. E tudo bem, poderia ser uma outra mulher, mas aconteceu que era um homem. E aquilo me feriu muito, e eu perguntei pro dono da empresa, eu falei, mas qual é a razão disso? E óbvio que ele se esquivou, não falou, mas era machismo. Então, tudo isso, o que eu digo é que o nosso feminino vai se machucando e a gente somatiza. Se o teu caso não é a somatização, o teu, ou seja, de todos nós que estamos aqui nessa live, não é o caso da gente ter se machucado dessa forma que eu me machuquei, a gente se machuca de outras formas, porque esse mundo às vezes faz doer. E o ponto eu não encontrei formas, ou seja, de ver tudo isso, de conseguir uma cura, e a medicina tradicional só falava para eu tomar atroveran o tempo inteiro, overdose de atroveran. Até que, por fim, a mestra Gaia, a mestra Vaquinha, que foi resgatada em setembro, trouxe a oportunidade, ela precisava de inalação. E eu comecei a fazer com ela. Eu colocava o lençol em cima da gente e colocava uma panela imensa de água quente, derrubava o óleo essencial e aí cobria a gente e ficava lá embaixo. Daí, quando eu olhava para ela, ela olhava para mim, a gente se olhava e falava, nossa, a gente está bem melhor, as duas. E aí eu comecei a perceber como os óleos essenciais fazem a diferença na vida de todos os seres. De todos os seres. Ou seja, a aromaterapia ela serve também para o mestre animal, não apenas para as pessoas. Então, Dedé, eu queria conversar com você agora, abrir essa conversa desse ponto, ou seja, me expondo nessa questão para que a gente possa ter logo uma referência de que não é um estudo. Eu estou comentando aqui de uma história pessoal, de uma mestra vaca que melhorou.
e de uma pessoa, um ser humano, uma mulher, que também através dos óleos essenciais eu deixei de sentir cólica, cólicas que me dobravam, cólicas que eu não conseguia ficar em pé. Então, queria que você comentasse, Dedé, esses óleos essenciais, como que isso é produzido, como que é a dose, qualquer pessoa pode ter acesso aos óleos essenciais? Oi, Pati. Bom, os óleos essenciais, eles são produzidos, né, através das plantas, tem a forma de extração, prensado a frio, extração, mas tudo que está na natureza, seja nas plantas, nas folhas, nas raízes, nos caules, nas flores. Então, cada óleo essencial é produzido de uma maneira que saia da natureza, né? E só o fato de estarmos sentindo o aroma, seja na flor e tal, isso já é um cuidado para nós. Então, são duas formas, né? Prensado a frio ou nossa, sumiu a palavra, mas aquela pouco ela volta. E no seu caso, como você falou dessa questão da cólica, Paty, eu também gostaria de iniciar falando que os óleos essenciais, eles trazem essa cura, eles trazem toda essa transformação para o nosso corpo, e através das experiências, eu tive como comprovar essa questão da menopausa, né? Que eu acho que a gente está falando do feminino. Eu gostaria muito de começar, se você autorizar, eu falar dessa minha experiência também com os olhos, através assim do uso deles para o cuidado da menopausa. Eu comecei a ter, lógico, né? Depois dessa idade, a gente chega nos fogachos. E eu quis vivenciar esses fogachos por um mês. Eu falei, eu vou permitir o meu corpo saber o que é isso. Eu, como mulher, eu quero saber, eu quero vivenciar. Eu nunca tomei anticoncepcional e não foi nesse momento de transição da minha vida que eu iria usar algum, né, hormônio. E eu quis vivenciar. Então, foi um mês eu sentindo aquelas ondas subindo na coluna, vindo no topo da cabeça, aquela temperatura super quente. Eu respirava e descia aquele suor gelado e vinha até o coração. Isso é mágico, né? Porque é a energia sexual, a energia da Kundalini no nosso corpo que está dando os sinais que pode ser diferente o seu corpo, que você vai passar por um momento de transformação. E depois desse um mês, passando por isso, eu comecei a preparar as minhas sinergias com óleo de gerânio, que é um óleo que a gente comentou, com você também está dando resultado. O gerânio, a sálvia, a camomila, a lavanda, coloco às vezes o olíbano e uso, é o meu perfume diário. E depois disso, eu nunca mais tive essas sensações. Então, os óleos essenciais, eles são transformadores, né? E pensar que isso está tudo fácil e hoje, a maioria das pessoas tem usado os óleos essenciais para tantas outras, vamos lá, causas, né, outras doenças, porque ele vai direto na causa do que está acontecendo com o teu corpo. Existe alguma contraindicação do óleo essencial, Dedé? Porque, obviamente, a gente falou aqui das mulheres e sim, ou seja, mas eu lembrei de um outro caso, essa semana o Vitor teve uma dor de cabeça muito forte, foi uma noite mal dormida, enfim. E a Má estava aqui e colocou um óleo de hortelã. Para quem não sabe, o hortelã ele é considerado a primeira medicina do mundo. E tudo isso, de novo, a gente acaba perdendo a referência. A gente precisa entender, tem uma expressão que é muito comum no veganismo, que ela diz powered by plants. Esse poder, esse empoderamento que as plantas dão para nós, não é simplesmente a planta que a gente come, não é simplesmente isso. As plantas têm poderes medicinais, têm poderes espirituais, têm poderes nutricionais e a gente precisa entrar em contato. Então, ou seja, eu perguntei aqui para a Dedé agora se tem alguma contraindicação e lembrando, ou seja, o óleo essencial não funciona só para o feminino, ele funciona para o masculino, ele funciona para homem também. e mulher. E ele funciona como prevenção e como cura também, dependendo do caso. E, obviamente, a gente precisa analisar e, dependendo do caso, a gente precisa ter um médico junto analisando toda a situação. Mas você poderia dizer, Dedé, por gentileza, se existe alguma contraindicação para alguém do óleo essencial?
Paty, os óleos essenciais, como qualquer outro medicamento, tudo na vida tem que ter a dose certa e o equilíbrio. Em contagem de gotas, então o óleo essencial com uma gota você consegue resolver algo que você está buscando. Mas tudo, vamos lá, se você vai fazer um uso tópico, ou seja, numa massagem, é recomendável somente de 4 a 6 gotas para você tocar o corpo da pessoa. Lógico que um corpo todo a gente vai usar mais de 10 ml de óleo vegetal, né? Então tem uma contraindicação, você não pode usar muitos óleos, muitas gotas. Eu já recebi algumas pessoas aqui que estão ingerindo óleos, e eles estão ingerindo todos os dias. Não, o óleo essencial no nosso corpo, como qualquer outro medicamento, você tem que dar uma pausa. Então, toma 7 dias, descansa 7 dias. Se você está tomando gotas e às vezes aquilo eu não diria que é para você ingerir o óleo essencial sem você buscar algo responsável, um aromaterapeuta, né, o seu médico mesmo que vai falar para você, ingira que vai fazer bem. Eu não indico. Então, usa no uso tópico, numa massagem, põe uma gotinha no algodão e inala, põe no seu difusor, faz, né, aromatizadores de ambiente, mas tudo tem que ter a dose certa, até mesmo para ingerir de 1 a 3 gotas, mas tem que ter essa precaução, Paty. Você não pode fazer o uso dos óleos essenciais diariamente. O seu corpo tem que ter um tempo para você acostumar com ele e de repente falar assim, uau, era isso que eu estava precisando, né? Sim. Então, tem a contraindicação. Grávidas, nós só podemos usar o óleo de lavanda, nenhum outro óleo pode ser usado. Né? Crianças, até 10 quilos, você não pode usar, tem que ser acima de 10 quilos que você começa a fazer o uso. Lógico, tem alguns óleos, alguns blends, que você pode passar no pezinho, mas também é uma gota, é pouca coisa para a criança. Então, com isso, Respondi. Desculpa. Eu lhe respondi, tá tudo bem. Sim. E eu consigo também ter a reflexão e compartilhar com todos aqui nessa live que, como tudo, e a Ayurveda tem uma frase bastante conhecida a respeito disso, que não é tudo que é bom para todo mundo o tempo todo. E isso casa muito com o óleo essencial. E é óbvio quando a gente olha para essas medicinas ancestrais, porque outra vez a gente está falando aqui de uma medicina egípcia. É isso que os óleos essenciais são. Hoje eles podem ser vendidos como aromaterapia, dentro de uma medicina holística e até banalizados muitas vezes, mas eles são medicinais. E como a Dedé disse, a dose termina fazendo o veneno ou o remédio. Então, o que eu recebo dessa reflexão é a importância da gente estar sendo guiado por um aromaterapeuta, por um terapeuta, por um médico, por quem seja, mas alguém que possa estar orientando a gente. Mas uma outra coisa que eu recebo, certamente pela minha experiência, pela experiência de outras pessoas que eu tenho tido convívio acessando essa medicina, é que de fato ela tem poder. Um dado importante que eu coloco aqui para a gente falar um pouquinho das florestas e da importância outra vez do veganismo, para que a gente perceba, se a gente gosta dessas terapias, a gente tem como senso de gratidão considerar o veganismo. Porque o veganismo é a única forma que a gente tem hoje eficiente e eficaz de salvar as nossas florestas. Já que mais de 90% da devastação das florestas se devem ao consumo de carne, da dita carne, e do leite. Então, é muito importante fazer essa ligação. Dedé, me corrija por gentileza, mas se eu não me engano, é 1 quilo de lavanda para fazer 50 ml? É alguma coisa, é uma proporção absurda. Você sabe esse... 200 quilos de lavanda dão 1 litro de óleo essencial. Vai. 200 quilos. Então, vai. Uma outra medida, mas para a gente ter uma ideia, ou seja, da importância, a gente não está falando de pegar um ramo de lavanda e então a gente tem uma medicina. E por isso que a gente precisa, outra vez, ter muito cuidado com as florestas. Quando a gente fala das florestas, a gente fala também de seres místicos que vivem nessas florestas. E quem não quiser entrar no misticismo da floresta, que entre dentro daquela sensação de bem-estar e de tranquilidade que a Paola apresentou para a gente ontem, numa live que a gente vai repetir em função da eletricidade que foi cortada. Quando a gente entra na natureza, a gente sente
aspectos diferentes que às vezes a gente atribui ao exterior e às vezes ao interior, mas a verdade é que a gente sente, ou seja, os óleos essenciais conseguem conduzir a gente ao sentir. E hoje, que a Sim. gente anda muito mental, é importante a gente também ter uma via, porque todos nós fomos feridos. A gente fala do que está acontecendo com o mestre animal, mas o que está acontecendo também com o ser humano é bruto. Porque a gente não pratica não violência entre a gente não pratica não violência com o mestre animal, com o meio ambiente e entre seres humanos também. Então todos estamos feridos de alguma forma. E muitas vezes isso tudo vai ficando debaixo de couraça. E o óleo essencial abre isso de uma forma que, outra vez, eu não quero colocar como mística, porque eu não quero que fique num lugar onde algumas pessoas distanciem, mas quero colocar dentro de um aspecto de bem-estar, a gente sente que algo muda e se abre. Você poderia colocar um pouco, Dedé? Por exemplo, quando a gente fala, eu mesmo comecei essa live agora com um cântico para Oxum. Quando a gente fala desses seres da floresta e disso tudo que vem, qual a tua experiência com esse subjetivo? Porque quando eu estou no espaço, no Lavandas na Varanda, quando eu estou na floresta, quando eu estou com meu pé em água corrente, eu sinto que existe algo mais. O que a literatura fala pra gente que os óleos essenciais trazem? Ou seja, quais são as condições? O que existe ali de cura, ou de curadores, ou de curandeiros? O que você pode falar a respeito disso pra gente, para alimentar a nossa curiosidade nessa medicina? Bom, e se tratando dos óleos essenciais, cada óleo essencial que você vai utilizar tem os seus seres elementais. Então, quando você começa a sentir, a inalar, os óleos essenciais, eles agem diretamente nas nossas emoções, que é o que você falou, o sentimento. Porque às vezes a nossa mente está tão conturbada, os momentos que nós estamos passando, essa questão da ansiedade, o medo, as vias respiratórias, isso tudo vai na nossa mente. E quando você começa a inalar os óleos, ele entra diretamente no sistema límbico, e aí você começa a acessar os planos mais sutis, os planos sutis que estão na natureza. Então, cada óleo, se você perceber, cada óleo tem o seu ser elemental. E é essa força dos seres, tanto da terra como do céu, que são seres, né, elementais, eles tocam o seu coração. Então, tem óleos que fazem você olhar com esse carinho, com essa amorosidade, para realmente o que está dentro do teu coração. Porque você precisa mudar algumas coisas dentro de você. Mas às vezes é melhor, igual você falou, né? A gente vai empurrando debaixo do tapete, a gente não olha com esse carinho para dentro da gente. Só que o óleo essencial, ele traz essa força, esse direcionamento para você olhar realmente para dentro de você. Porque o óleo essencial, ele toca a sua alma. Então não é o que o outro fala, não é o que você está trazendo de experiências. É a sua experiência quando o óleo essencial chega até você. E o primeiro contato é quando você inspira. E aí sim você se abre para receber toda essa força, esse poder que a natureza tem. Perfeito, Dedé. Então, com essa fala, eu consigo entender, porque a gente começou falando de cólica, de menopausa, da dor de cabeça que o Vitor teve. Eu consigo entender quando a gente fala dessa medicina preventiva e medicina de cura que os óleos essenciais oferecem para nós, a gente não está dizendo simplesmente de algo objetivo que dói. A gente também está falando de uma cura subjetiva que vem do que tantas vezes está como um nó dentro da gente. Ou seja, se a gente consegue atuar na causa raiz, ou seja, da onde vem, o que dizem para nós, e eu vou arriscar colocar essa fala aqui, que as doenças que a gente tem no corpo físico, primeiro elas vêm no espírito. Se a gente conseguir curar esse espírito, ou esse corpo emocional, esse subjetivo, esse sutil, esse aspecto que dói, a gente não sabe aonde dói, chances que a gente tem é que a somatização não aconteça. E aí é a hora que essa medicina também é preventiva, porque se a gente atua no corpo emocional, curando o corpo emocional dos nossos traumas, de tudo que já aconteceu que a gente não entendeu, de todas as coisas que não foram elaboradas ou digeridas corretamente, cada um de nós, a gente começa a curar a causa raiz e impedir novas somatizações.
E impedindo novas somatizações, a gente tem uma vida de mais saúde. Essa conclusão eu acredito que seja uma das reflexões que eu tomo agora do que a Dedé me colocou. Dedé, dentro dos atendimentos como um todo, ou seja, eu sei que as pessoas podem comprar óleos essenciais livremente, ou seja, a gente pode ir até uma casa de produtos naturais ou até encomendar pelo site, hoje a internet está aí, ainda mais com a pandemia, muitas das compras têm sido online. Mas a gente também tem essa possibilidade da terapia, ou seja, de estar com um aromaterapeuta. O que você colocaria de cuidado para alguém que começa livremente a estudar os óleos essenciais sem a presença de um mentor e está olhando pela internet? Qual é a palavra de sabedoria para que essas pessoas possam verdadeiramente conhecer os óleos essenciais? Por que eu digo isso? Que muitas vezes quando a gente não tem um mentor, um professor ao nosso lado, a gente pode tirar conclusões equivocadas por não estar sendo orientado. E aí uma magia maravilhosa, como dos óleos essenciais, se perdem. Então, eu queria saber como é que a gente orienta alguém que, de repente, está no estudo autodidata, só que pode prevenir esse estudo autodidata de encontrar o que um mentor colocaria no caminho dele ou dela. Primeiramente, eu falaria para essa pessoa, né, que está buscando esse conhecimento, levar um pouco mais a sério o poder mesmo dos óleos. E hoje a gente tem muitas pessoas que estão auxiliando, né? A gente sabe, não sei se vocês estão vendo atrás de mim, mas eu tenho como um grande mentor que me auxiliou desde o início que eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais aqui em Monte Verde, o Fernando Amaral, que é da Fazenda das Lavandas de Monte Verde, e que eu tenho o maior respeito e maior admiração por ele ter me colocado nesse mundo, né, da magia dos óleos essenciais. Então, a gente sabe que existem pessoas super respeitadas, com muito conhecimento, para você ter um direcionamento, né? Porque senão você sai aí falando, eu tomei esse óleo, eu usei esse óleo, foi bom para mim. Só que cada corpo é um corpo, cada ser é um ser. O que é bom para mim, às vezes, não é bom para você. O momento que eu estou passando é totalmente diferente do seu momento. Então, a mesma receita que é para mim não vai ser para você, a mesma sinergia que eu vou preparar para mim não vai ser para você. Por isso que a gente vai estudando, tendo mais pessoas, né, demonstrando que realmente a gente tem que ter esse atendimento único, personalizado, respeitando, né, o corpo de cada um. E eu não sei se eu posso falar agora uma coisa que me veio aqui, né, a gente falando das emoções, da somatização. Hoje em dia as pessoas estão muito na questão da ansiedade, né? É normal. Moda, todo mundo quer tomar um ansiolítico, todo mundo está tomando um medicamento para dormir, todo mundo está tomando um medicamento porque está com insônia, mas é difícil da pessoa buscar a causa, né, o sintoma, tudo que está acontecendo com essa pessoa. Então, da ansiedade, você começa a ter problemas de vias respiratórias, você tem gastrite, você tem problemas de intestino, e aí você vai buscando a indústria farmacêutica, né? E aí cada médico vai te dar um medicamento para aquilo. E o óleo essencial, ele tem esse poder tão mágico, tão curador, que às vezes, né, essa questão de você saber qual medicamento, qual um óleo essencial que você pode curar a ansiedade. Nossa, que vem com uma lavanda, uma camomila. Você começa a ajudar a pessoa a tirar esse medicamento da tua vida, né? Então, hoje eu também estou ouvindo a Cris Pena, que é uma outra aromaterapeuta super conceituada. Então, tem várias pessoas que a gente pode buscar, assim, como mestres, como guias, né, que nos auxiliam nesse caminho. Sim. Dentro desse tópico, Dedé, por que eu quis colocar isso? Porque hoje, infelizmente, a gente teve nos últimos anos tantos escândalos voltados para mentores, para guias, para professores, que muitas vezes eu noto que nós, todos, enquanto humanidade, a gente começa a ter uma certa resistência para procurar alguém para orientar a gente. E o que eu quero colocar com isso, na fala da Dedé também, o quanto é importante a gente correr esse risco. É óbvio que existem professores e professores, mas a gente nunca pode generalizar, ou seja, a gente não pode julgar o próximo professor pelo anterior.
E coisas Uhum. acontecem, e na verdade, quando elas acontecem, eu sempre tenho um senso de gratidão no meu coração, porque algo se revelou. Mesmo quando dói, algo se revelou. Eu digo isso porque, de novo, a gente tem em doutrinas diferentes, em linhagens diferentes, essa situação acontecendo. Ainda mais quando, infelizmente, nós somos mulheres, esses casos são mais comuns com mulheres Sim. procurando mentores do que com homens procurando mentoras. E é uma forma também da gente colocar o nosso feminino empoderado para realmente a gente viver o aprendizado que a gente precisa viver no sentido de procurar. Eu quero orientação na aromaterapia, ou na yoga, ou na massagem, o que quer que seja. E a gente conseguir realmente vencer todo esse machismo que tenta consumir através do abuso, a nossa busca sincera. A respeito do abuso em si, a gente vai falar amanhã com a Domingas. E outra vez, eu estou trazendo isso aqui já para a gente colocar alguns outros assuntos, como por exemplo, a gente já falou um pouco de medicina preventiva, que a doutora Renata vai falar hoje às 8 horas da noite. A gente já falou agora desse guia, e é importante, de novo, a gente estar aberto para isso e saber que em algum momento, se alguma coisa der errado, a gente ainda pode contar com a gente e vai conseguir recomeçar. Mas as palavras da Dedé, então, de novo, existem pessoas sérias, como ela conheceu. Eu sempre procuro, na minha experiência, alguém que pratica o que fala, pratica o que ensina. Eu não procuro alguém perfeito. Porque isso eu já entendi que se a gente está encarnado, não existe perfeição entre nós e em nós. O que existe é um compromisso em ser o melhor de nós. Então eu procuro sempre quem é que pode me orientar? Alguém que pratica. E a Dedé é uma pessoa que pratica. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais, eu já aproveito para falar isso aqui, eu tenho mais perguntas para a Dedé, mas conhecer um pouco mais de aromaterapia séria, de massoterapia séria, de realmente um espaço que está firmado em cura e em prevenção, o IG dela está como Lavandas na Varanda, e eu vou deixar aqui nessa live também para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Bom, Dedé, eu gostaria que você colocasse para a gente, então, um pouquinho mais de exemplos que a gente pode ter do contato do dia a dia. Você comentou hoje, ou seja, da ansiedade, desses problemas que nós temos tido de Uhum. ordem psicológica e até mesmo como a questão do estômago, que tem atacado realmente as pessoas de maneira geral. Nós todos estamos suscetíveis a isso, porque o nosso momento planetário é bastante tenso. O que mais que você tem para dizer de uso diário, ou seja, uso cotidiano? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, não, mas isso é só se alguém está doente. E a gente não percebe que a gente tem vários desequilíbrios, cada um de nós. Cada um de nós tem Sim. vários desequilíbrios que podem ser amenizados para que eles não cresçam. Você pode falar um pouquinho disso, dessa manutenção que o óleo essencial oferece para nós, para que a gente consiga voltar para o nosso coração, como a Sadi Vigi falou hoje às 11 horas, para que a gente possa fechar o olho, respirar e voltar para isso. Por que eu tô? Ah, eu tô aqui por causa do amor. Sempre fazer por causa do amor e não por causa de outras emoções. Agir pelo amor. Só que muitas vezes a gente age por raiva, por ganância, por ambição, por ego, por... Então, como que é que os óleos essenciais conseguem trazer a gente num cotidiano para que outra vez a vida nossa diária possa ser assessorada através dessa medicina? Eu posso falar da forma de como utilizar, quais os melhores óleos que trazem você para dentro de você, né? Lógico, lavanda em primeiro lugar. Lavanda é um óleo que vai fazer você olhar com amorosidade para você. Ele te traz essa paz, ele traz essa tranquilidade, né? Ele acalma, ele traz você para o centro. Eu gosto muito de usar a lavanda com manjerona, porque esses dois óleos em união é aquele aconchego de mãe, o colo da mãe natureza. Mãe gerona, é a mãe que gera todo esse cuidado com você, e você se sente acolhido, né, pela natureza, e aí sim você olha para dentro do coração. E a partir do momento que cada um tem esse despertar para olhar para dentro, aí tudo vibra, principalmente o amor. Outro óleo que nós temos usado bastante são os cítricos, para dar mais alegria, para melhorar o humor, para trazer autoestima. Está todo mundo muito triste, é muita coisa acontecendo, né? Famílias, perdas. Então, os cítricos, por mais que as situações estão complicadas, por mais que estamos todos passando por desafios, ele traz essa alegria para a gente continuar. Vamos viver, vamos continuar e vamos agradecer. Tem um óleo que eu uso muito e que assim eu tenho usado bastante nas sinergias das pessoas,
é o cipreste. O cipreste é aquele óleo que você, quando você inala, ai, sabe quando tira um peso? Tira um peso e joga tudo ali para a terra, e você olha para trás e você fala assim, uau, o que que eu preciso carregar dentro da minha mochila? Tá tão pesado, tá todo mundo sendo muito mais cobrado, quem está trabalhando está muito mais intenso, você está muito mais inserido em realizar, em dar resultados, e às vezes você não olha mais para dentro de você, e você está carregando um monte de coisas lá atrás. Então, às vezes, uma gotinha do óleo de cipreste, aí você relaxa, você fala, uau, deixei tudo, vamos deixar algumas coisas para trás. Esse é um óleo que tem ajudado muito nesse momento. Lógico que para as vias respiratórias, o hortelã-pimenta, né, que é o peppermint, o eucalipto, limão siciliano, que também é muito bom, o lemongrass, esses são óleos que realmente auxiliam nas vias respiratórias. Eu falo para todo mundo que se nos hospitais a gente pudesse colocar um pouquinho de óleo essencial naqueles tubos lá, todo mundo ia sarar desse Covid. Coloca lá no hospital e todo mundo vai respirar melhor, né? E também tem os óleos que nós estamos usando bastante, que é da imunidade, para você fortalecer o seu sistema imunológico, com o caso de gengibre, a cúrcuma, manjericão, a pimenta preta, copaíba. Gente, copaíba é um óleo, uma resina que auxilia tanto na ansiedade, no fortalecimento da imunidade. Então, são conversando com cada cliente aqui que a gente vai saber o que, que ele está precisando. E aí é onde nós vamos preparar esse blend, essa sinergia personalizada. Mas esses são os dos óleos que eu tenho usado mais para auxiliar as pessoas que nesse momento. Dedé, ou seja, nesse momento, como você falou, a gente está muito desafiado, especialmente nesse ponto que você colocou, ou seja, aqui no sentido da gente se deslocar para algum lugar, porque a gente precisa ficar nesse instante. É óbvio que a gente aqui tem um privilégio, você está retirada, a gente está retirado no santuário, mas tem muita coisa, e eu sei que vocês também têm todos os cuidados aí para receberem esporadicamente alguém, mas de uma maneira geral, as pessoas hoje estão dentro das casas. Então, o que eu quero perguntar com isso? Existe algum atendimento online que você possa fazer? Ou seja, as pessoas podem te procurar, eu não sei se existe um WhatsApp, eu sei que existe o IG da página. De repente, se a gente passar aqui o IG da página, quem quiser te procurar para tirar dúvidas, para eventualmente agendar com você, nem que seja uma videoconferência também, quem sabe? Porque hoje eu noto que a gente precisa, eu vou falar de uma outra perspectiva, eu demorei muito para aceitar que eu ia dar aula online, porque eu não entendia como que eu ia conseguir dar aula de yoga online, como que isso ia acontecer. E aí, aos poucos, eu também compreendi que a gente precisava de ferramenta naquele momento e que a gente não podia se negar de receber e de compartilhar essas ferramentas. A yoga na minha vida é uma ferramenta, como você sabe, tão importante como os óleos essenciais são para a tua vida. E aí eu me abri para isso. Então, o que eu estou sugerindo aqui é, será que a gente consegue, ou seja, quem tiver alguma dúvida, quem quiser te procurar, pode te mandar uma mensagem pelo Instagram, porque agora vai ser difícil que todo mundo consiga chegar no Lavandas na Varanda. As pessoas podem te mandar alguma coisa online? Sim, Paty, nossa, gratidão por essa abertura. Pode mandar pelo direct, lá na página do Lavandas também tem o link lá da biografia, onde tem o WhatsApp, né, o contato Ah, de tá. WhatsApp. E eu tenho preparado, mesmo à distância, as sinergias. Então, eu converso com as pessoas, eu vou identificando o que, que elas estão se sentindo, o que, que realmente ela está buscando nesse momento, e aí eu preparo a sinergia dos óleos essenciais para ela e a gente envia pelo correio, por Sedex, e também se ela já tem os óleos, eu explico para ela quais são os óleos que ela pode usar e ela usa no aromatizador de ambiente, no aromatizador pessoal. Lavanda é um óleo que você pode ter, colocar uma gota na fronha do travesseiro para você dormir melhor, para ajudar na insônia, para ajudar na ansiedade. Lógico, aí ela entra em contato, vê o que, que ela está buscando e com certeza estou aqui à disposição para ajudar. E gratidão, Paty, por essa abertura. Imagina, Duda, imagina. Eu vejo de novo, a gente está num instante, como você falou, está tudo muito desafiador agora.
E embora, claro, que a gente queira estar pessoalmente junto, a gente quer trocar, a gente quer se abraçar, mas não é o que o momento oferece para nós agora. Então a gente Não. precisa encontrar formas de se apoiar. E uma maneira que eu vejo, que não é a ideal, mas olha só o que está oferecendo para a gente. A gente está conversando aqui e outras pessoas estão podendo beber dessa sabedoria que você traz e encontrar, às vezes, até esperança para coisas que estão acontecendo com ela e com pessoas próximas e com seres próximos, como eu falei do caso de Mestra Gaia, porque quando a gente fala de aromaterapia, a gente não está falando de uma medicina exclusiva para seres humanos, a gente está falando de uma medicina que é para todos os reinos, porque todo Sim, ser vivo reage para algo que traz remédio dentro. Todo mundo que compartilha um sopro vital responde para a medicina, para princípio ativo. E essas plantas trazem princípios ativos que muitas vezes a gente vê em remédios da indústria farmacêutica, que vão é. causar uma destruição tremenda no nosso corpo. Então é importante, de novo, que a gente tenha isso claro e que possa, nesse instante, ainda que seja online, ainda que seja por trocando mensagem, como a gente consegue agora, Uhum. já que a gente não pode se encontrar. E quando puder se encontrar, eu deixo aqui de novo a Dedé e os Lavandas na Varanda, o Reginaldo, que é o companheiro da Dedé, eles estão aqui a 2 quilômetros aproximadamente, é no mesmo bairro que a gente está. E vai ser uma grande honra poder receber vocês aqui, e poder saber que vocês estão também ali aos cuidados da Dedé, aos cuidados do Reginaldo, para que a gente possa, de novo, falar a respeito do que a gente aprendeu no período da pandemia, que eu tenho muita fé que isso tudo passe e que a gente possa falar o que a gente cresceu. E assim é uma forma que eu vejo também, sempre enfatizo, da gente honrar quem desencarnou. Eles não desencarnaram em vão, a gente aprendeu alguma coisa. Então, outra Sim. vez, para a gente não fugir do tópico aqui, eu só deixo a minha profunda gratidão, Dedé. Eu gostaria de saber se você tem uma mensagem para deixar. Eu vou deixar o teu IG na página, vou passar também no nosso mailing. Se você tem alguma mensagem para passar para nós, se você tem algum outro comentário, alguma finalização para fazer. Ah, já? Vou fazer isso, já vai acabar. Eu vou falar duas coisas, então. Ai, agora eu quero falar. Agora que eu vou falar. Não, com relação ao veganismo, uma coisa que a gente tem auxiliado muitas pessoas e que eu acho que isso vai da consciência de cada um, é a questão do leite, né? Que o leite, ele é um processo inflamatório no nosso corpo. Ele causa um muco que, às vezes, muitas pessoas, nesse momento pandêmico, onde as nossas vias respiratórias é que estão mais sobrecarregadas, que se todo mundo diminuísse o consumo do leite ou não tome leite vegetal. Tem tanto leite vegetal que é maravilhoso, né? Leite de castanha. Tentar tirar um pouquinho o leite da tua vida, Todo você leite. não vai todos, né? Você não vai ter problema de vias respiratórias, que é o que está sendo mais sobrecarregado, mais exigido nesse momento. Então, tirem o leite da tua vida e você vai ter uma via respiratória maravilhosa, gastrite, estômago, vai ajudar muito. E a minha segunda mensagem é que nós estamos, sim, passando por um grande momento de grande transformação. E nessa grande transformação que cada um possa olhar para dentro do coração e realmente olhar com amorosidade, com verdade, para a sua luz, para o seu amor, com tudo que está aí de mais lindo. Todos nós somos seres de luz, todos nós somos seres divinos, e a gente ter essa força para seguir, né? Parar de esconder, não querer assumir as sombras. A gente tem que olhar para as nossas sombras, para nós podermos nos elevar. E os óleos essenciais também ajudam muito isso, você olhar com verdade para dentro de você. Não temos mais tempo de ficar escondendo quem somos, o que realmente queremos fazer, a gente não está tendo mais tempo. Então, olhe com profundidade, com amor para dentro do coração e veja aquilo que vai realmente lhe fazer bem para poder seguir em paz. Que maravilha, Dedé. E essas tuas palavras finais, especialmente sobre o leite e o veganismo, colocam para mim no meu É. coração essa vibração que eu coloquei aqui antes, de que eu procuro pessoas que estão alinhadas com o que eu sinto. Então, imagina eu ir em um lugar para receber algum tipo de tratamento e a pessoa que está me atendendo falar, não, o que você precisa? Você precisa de uma canja de mestra galinha.
E é Nossa, óbvio que não. Ou seja, é totalmente. Então a gente precisa buscar, ou seja, seres que estão na mesma vibração e que entenderam que o veganismo não é algo que veio como algo temporário, algum modismo. O veganismo é realmente uma chamada para cura planetária. Ele é a cura cura das planetária. florestas, É, ele é a cura das águas, ele é a cura das pessoas e, obviamente, ele é a cura para mestres animais, para que mestres animais possam viver em liberdade. uhum. Então, aqui com isso, eu só recomendo grandemente o trabalho da Dedé, que vocês possam Gratidão a estar um dia assim no todos. Lavandas na Varanda, conhecendo a Dedé, conhecendo o companheiro dela e possam usufruir desses benefícios da floresta e também guardiões da floresta. Nós precisamos guardar esses mistérios. Nós precisamos preservar a mãe natureza, empoderar a fêmea, o feminino, a mulher, o feminino no homem, até que todos sejam felizes. Dedé, Por muita gratidão. todas as Gratidão por todas as nossas relações. Ah, oh, gratidão. Gratidão a todos que estão aqui nos ouvindo. Gratidão. Eu vou terminar aqui com o mantra e com essa gratidão que a Dedé verbaliza por todos os seres, por todas as nossas experiências, nossos aprendizados e professores. E professores que não estão só em mestres animais, mas também estão em mestres óleos essenciais. Eu rezo aqui em gratidão, vibrando para que a gente tenha a humildade de aprender com todo esse mistério que se desdobra, que rola, como Kafka falou, que rola em êxtase aos nossos pés. As forças são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos guiar. Gratidão a todos, gratidão, Dedé, que a gente tenha novas Gratidão. partilhas. Até breve. Namastê. Até Namastê. breve. Gratidão a Namastê. todos. Como que eu saio?